O Filtro, uma rubrica do Observatório Transparência STP, a bem da verdade. Através da resolução número 17/2019 do Conselho de Ministros de 10 de junho de 2019, foi orientada com caráter de urgência aos serviços competentes do Ministério das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente para, no âmbito da linha C do número 2 do artigo 88º da Lei 8/2009, a efetuar na modalidade de ajuste direto a adjudicação das obras das pontes 2, 3 e 6 sobre o rio Água Grande. Nós estamos a viver num momento de pandemia e nós não escolhemos este momento. E há muitas situações que se nos impõem, como aqui diz no artigo, em situações de emergência temos de agir com essas barreiras legais. Sucede que quando nós tentamos acompanhar rigorosamente a lei, somos impedidos e nos impõem vontades. Confunde-se cotação com proposta. Na medida do possível, se escolhe 3 cotações para aferir a razoabilidade do preço. Os órgãos, e muito bem determinados, que regulam a licitação, impõem a apresentação de 3 propostas. Será que no âmbito da adjudicação das obras das pontes sobre o rio Água Grande foram rigorosamente cumpridos os procedimentos para aferir a razoabilidade do preço de 1.399.908,68 euros contratados à empresa ACA Limitada? Será verdadeiro ou falso? O INAI, Instituto Nacional de Estradas, através da informação número 2/2019, de 9 de julho, solicitou e obteve a autorização do Ministro Tutelar, Osvaldo Abreu, para proceder ao convite à empresa ACA STP Limitada a apresentar uma proposta de intervenção nas pontes 2, 3 e 6 sobre o rio Água Grande, com o fundamento da mesma não ter nenhuma obra em curso, possuir vasta experiência em obras de natureza similar e ter disponibilidade de equipamentos. Com o intuito de dar seguimento ao processo de contratação da empresa ACA-STP, o INAI, Instituto Nacional de Estradas, notificou o COCIL, Gabinete de Coordenação e Seguimento de Sistemas de Contratações e Licitações, da adjudicação por ajuste direto da referida empreitada à empresa ACA-STP Limitada, no valor de 34.297.762,66 dobras, equivalente a 1.399.908,68 euros, ao que o COCIL, Gabinete de Coordenação e Seguimento do Sistema de Contratações e Licitações, no seu papel de controlo e seguimento dos procedimentos em matéria de licitações e contratação pública, ressaltou o facto de não se ter apresentado 3 cotações conforme reza o número 3 do artigo 90º do Regulamento de Licitação e Contratação Pública, colocando assim reserva relativamente ao método utilizado para justificar a razoabilidade de preço previsto na linha D do número 1 do artigo 90º do referido regulamento, sugerindo que o assunto fosse remetido ao órgão máximo que ordenou o ajuste direto para ulterior decisão, neste caso, ao Conselho de Ministros. O filtro apurou que somente após a objeção do COCIL, o INAI solicitou às empresas Socobrise e STP Urbano a apresentação de cotações, tendo posteriormente submetido ao Ministério das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente para anexar ao dossiê já existente. Posteriormente, em 11 de setembro de 2019, o Conselho de Ministros, através da deliberação número 26/2019,
autorizou o INAI, Instituto Nacional de Estradas, a concluir o processo de ajuste direto e assinar o contrato de concessão construção das 3 pontes sobre o rio Água Grande com a empresa ACA STP Limitada. O filtro apurou que este procedimento de licitação apresentou várias irregularidades, com destaque para as seguintes. Primeiro, a solicitação de cotações às empresas Socobriz e STP Urbano Construções e Investimento Limitada serviu apenas para incluir no processo que já estava concluído, tendo em conta que não foram alvo de avaliação pela Comissão de Licitação, nem mereceram menção no relatório de avaliação das propostas, que apenas fazia referência à empresa ACA STP Limitada. Segundo, o dossiê referente à obra foi submetido ao Ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente no dia 9 de setembro de 2019, na mesma data da solicitação das cotações às empresas Socobriz e STP Urbano, mas as cotações dessas empresas só deram entrada no INAI em 10 de setembro, um dia depois. Terceiro, foram efetuados pedidos de cotação às empresas Socobriz Limitada e STP Urbano Limitada, com quantidades extremamente exageradas quando comparadas com aquelas inicialmente solicitadas à ACA STP Limitada, num claro indício de tentativa de defraudação da possibilidade de obtenção de cotações mais baixas em relação à cotação de 1.399.908,68 euros inicialmente apresentada por esta empresa. Quarto, o caráter de urgência invocado na Resolução nº 17/2019 do Conselho de Ministros de 10 de junho de 2019 reforçava a necessidade de contratação de uma empresa com todos os meios para a execução da obra, porém verificou-se, segundo o relatório de auditoria do Tribunal de Contas, que a empresa ACA STP Limitada não tinha disponibilidade de equipamentos e a empresa Socobriz, que entretanto tinha sido afastada, é a que acabou por disponibilizar, através de uma subcontratação pela ACA STP Limitada, tanto o seu equipamento como os técnicos para a execução da obra. Perante estes factos, o filtro considera que há motivos mais do que suficientes para concluir que é falso que o procedimento de contratação em questão tenha cumprido rigorosamente os procedimentos para aferir a legalidade e a razoabilidade dos preços contratados, tal como afirmado pelo Ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente, a quando do debate de moção de censura na Assembleia Nacional. Perante esta atuação pouco ética e suscetível de reprovação, dados os claros indícios de falta de transparência e de possível tráfico de influência e favorecimento a uma empresa sem quaisquer experiências ou meio logístico no nosso mercado, o filtro exorta as instituições competentes, nomeadamente o Ministério Público, no sentido de serem desencadeadas as ações atinentes ao apuramento de responsabilidades dos eventuais infratores ou prevaricadores. O filtro é uma rubrica do Observatório Transparência STP que tem como principal objetivo apurar a veracidade dos factos no espaço público, não visa atingir ou criticar quem avalia, mas sim defender a transparência e a integridade enquanto valores essenciais da democracia. A bem da verdade. São Tomé, 16 de setembro de 2020. O filtro. Uma rubrica do Observatório Transparência STP. A bem da verdade.